Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Se você for qualificado, você tem oportunidade. Se você não for, diminui-se as suas oportunidades. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar uns aos outros. Você tem observado como ficam as coisas depois da sua saída? O programa Desafio está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço apertado vai para os oficiais da Polícia Militar em todo o estado do Espírito Santo. Especificamente aqueles que trabalham no trânsito, ali no posto da Terceira Ponte, o meu abraço apertado. No programa de hoje eu converso com o Dr. Keidson Quaresma Gomes, ele que é doutor adjunto 2 da UFES, do Centro Universitário do Norte do Estado do Espírito Santo, a CEUNES. Ele é doutor em ciência, professor de engenharia nas áreas química, produção e computação. No quadro de variedades eu tenho uma palavra sobre determinação, você não pode perder. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Enche-me. Esse barulhinho que você está ouvindo é hora de reunir a família, convidar os amigos. Alguém está mandando um WhatsApp para você e você também pode convidar os seus amigos. O programa Desafios que está começando, nós voltamos em instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com o Dr. Keidson Quaresma Gomes. Ele que é professor adjunto 2 da UFES, CEUNES, Centro Universitário do Norte do Estado do Espírito Santo, em São Mateus. Ele é doutor em ciência e professor de engenharia da computação, produção e também da química. Doutor Keidson, uma alegria receber o programa Desafios. Igualmente. Privilégio, olha que currículo bacana. Obrigado, obrigado. Quantos anos você está atuando como professor universitário? Como professor universitário, eu atuo desde 2002, na Universidade Federal do Espírito Santo, desde 2010. Mas sempre lá na CEUNES, no Norte? No CEUNES eu iniciei em 2010, mas no ano de 2002 eu trabalhei na Faculdade Vale do Cricaré, ou Universidade Vale do Cricaré, que também é em São Mateus. Também fui professor da Multivix, aqui na cidade de Vitória também. Tive a oportunidade. Bacana, já esteve aqui na Grande Vitória. Já estive aqui, mas como a minha cidade de origem é São Mateus e foi uma porta que Deus abriu, levando a universidade, a UFES, para São Mateus, e fui presenteado com um emprego na minha casa. Bacana demais, hein? Aproveitando que nós estamos aqui com um doutor em ciência e também é professor na área da engenharia, e são 3, né? Produção da computação e também da química. Qual a palavra para aquela pessoa que está nos assistindo agora e está meio desanimado com os estudos? Alguns já até abandonaram. Qual a importância dele retomar os estudos? Então, eu queria falar para você que está nos assistindo agora, que o mundo ele mudou, não está mudando. Ele mudou, não há espaço hoje mais para aquelas pessoas que não buscam a informação, para aquelas pessoas que não buscam a qualificação. Então, se você está desanimado, mas você tem a oportunidade, saiba que você precisa agarrar essa oportunidade ou retomar novamente os seus estudos, porque isso vai ser muito importante. A cada dia que passa, existe uma limitação na empregabilidade. E essa limitação ela se chama qualificação. Se você for qualificado, você tem oportunidade. Se você não for, diminui-se as suas oportunidades. Agora, doutor Keidson, eu vou fazer uma pergunta aqui para apertar um pouquinho o senhor. Qual é a opinião do senhor como professor universitário sobre a ideologia de gênero? Olha, minha opinião sobre ideologia de gênero é completamente ao contrário do que alguns especialistas eles estão apresentando hoje na televisão. A minha postura e o que eu defendo, o que eu acredito, é que Deus ele criou o sexo masculino e o sexo feminino,
Estamos falando de pessoas, de seres humanos. E a pessoa nasce com isso definido. Se as pessoas querem mudar, isso para mim é comportamental, as pessoas fazem da forma que eles quiserem fazer. Mas eu continuo defendendo que o pai, quando ele recebe o seu filho, ele recebe como uma menina ou um menino ali, de acordo com o sexo que foi estabelecido por Deus ali, né? Porque, na verdade, a ciência ela diz que quando nasce uma criança, a possibilidade de ela ser do sexo masculino ou do sexo feminino é de 50%. Então você é premiado quando você recebe o seu filho. Eu sou pai de 3 filhas e para mim foi uma alegria porque elas são minhas filhas, são do sexo feminino. Tem que ser criadas como meninas, tem que ser ensinadas como mulheres e mulheres que têm um papel fundamental na sociedade. Então a minha opinião é completamente contrária a essa ideologia que é uma teoria, eu vou usar o termo aqui, é uma teoria diabólica para confundir a mente das pessoas. Eu digo, sabe, professor, cortando um pouquinho o senhor, que é uma teoria covarde, porque pegam os nossos filhos, crianças, que vão para a escola estudar, e crianças indefesas, e aí querem inserir na mente, trazendo confusão na mente dos nossos filhos. Ele nasceu menino, ele é menino, nasceu menino, é o que o senhor falou, o senhor tem 3 filhas, elas são meninos, se tornaram mulheres, né, vão casar, e assim foi aquilo que Deus estabeleceu. E é bacana que nós estamos conversando aqui, e eu estou trazendo a opinião de um professor universitário, doutor em ciência, professor de engenharia em 3 áreas. Exatamente. Doutor Keidson, o senhor faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Jesus, para mim, é o poder máximo. Jesus é uma pessoa que está acima de todos os nomes, que está acima de todas as coisas. E é onde nós podemos depositar toda a nossa confiança, porque é a única certeza que nós temos de que um dia teremos um futuro melhor do que esse que nós estamos vivendo. Então, você atribui todo esse sucesso profissional, acadêmico, por causa da sua fé em Jesus Cristo? Sem sombra de dúvida. Hoje nós temos uma certeza absoluta de que o homem sem Deus, ele não é nada. E até algumas pessoas, talvez alguém esteja me assistindo e falando o seguinte: não, eu tenho uma qualificação, ou eu tenho um emprego, ou eu tenho uma posição até maior do que esse Keidson que está falando aí na televisão, e eu não tenho Deus, né? Mas talvez ele não saiba que tem alguém pedindo a Deus para te manter nessa posição com a qual você está. Às vezes um membro da família. Sem sombra de né? dúvida. Orando por você. Sabe por quê? Exatamente. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que nós estamos em qualquer posição, porque Deus permite que estejamos lá. E você sabe, olhando aqui o seu currículo, você doutor em ciência, professor em 3 áreas da engenharia, você é membro da Igreja Assembleia de Deus. Porque essas coisas são bacanas porque às vezes a gente pensa que o cristão, ele é ignorante, ele é um neófito, e a igreja, ao contrário, ela é composta de pessoas e de pequenos grupos, como o Dr. Keidson. É verdade. E é uma coisa que nós fazemos também, né? Às vezes, foi bem falado aqui, há algumas pessoas que olham para a igreja, e até a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, Popular, né? Popular. A maior, né? acho que a Igreja Assembleia de Deus do Brasil é a maior do mundo. Exatamente, né? E às vezes as pessoas olham e até acham o seguinte: lá naquela igreja é um povinho e é isso. Pelo contrário,
Eles não têm o conhecimento, O primeiro princípio que a gente faz é o seguinte, quando você tem escola bíblica dominical, já mostra que você é muito bem firmado culturalmente, porque não é qualquer instituição que consegue fazer as pessoas lerem a Bíblia e de manhã, aos domingos, lá, estudar a palavra de Deus. Então começa por aí, não é qualquer povinho. E você sabe, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, não defendo denominação nenhuma, nem aponto, tá certo? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho que congregar em algum lugar. E eu me sinto honrado de congregar na Assembleia de Deus. Meu filho, que foi apresentado na Igreja Assembleia de Deus também, está fazendo engenharia, está indo muito bem, passou agora para o 5º período. Então é um testemunho aqui e na Universidade Federal também, viu, doutor? Pois é, que bom. Doutor Keydes, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que você prega e atribui aí todo o seu sucesso, a presença dele na sua vida? Se você crê que Jesus, ele veio a esse mundo, que ele deixou a sua glória para vir a esse mundo, para morrer, para nos libertar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Se você crê, você está recebendo Jesus. É tão simples que se você entregar os seus planos, os seus projetos, todos os seus sonhos, se você entregar na mão de Jesus, basta confiar nele e o mais, ele tudo fará na sua vida. É simples assim, né? É simples assim. Só crer. Dr. Keidson Quaresma Gomes, eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite, uma alegria muito grande. É um bate-papo informal, mas, porém, muito sério, né? Basta a pessoa querer abrir o coração e deixar Jesus entrar. Exatamente. Olha, pastor Eli, para mim foi uma alegria enorme poder vir aqui no seu programa. Nós estaremos à disposição, mas eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar descontraído e ser muito bem recebido como fomos aqui. Vamos continuar juntos aí. E as portas do programa sempre abertas. Leve meu abraço para toda a comunidade de São Mateus. Tá bom? Para você que está em casa, hoje o nosso bate-papo com o professor adjunto 2 da UFES, CEUNES, lá em São Mateus. Ele é doutor em ciência e professor de engenharia em 3 áreas, da produção, da química e da computação. O recado já foi dado, basta você querer abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Desafios, volta já. A partir desse momento, quero trazer uma palavra sobre determinação. Tem um texto da Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17 até o 26, narra a história de um paralítico que foi curado por Jesus. O interessante é que quando nós observamos esse texto, são 4 homens carregando um paralítico numa maca. E quando esses homens se aproximam, eles encontram Jesus num quadro com uma multidão. E diante da multidão, Jesus está ensinando as Sagradas Escrituras. Diz o texto que o Espírito para curar os doentes estava sobre o Senhor Jesus. Mas aqueles 4 homens carregando aquele paraplégico, talvez até um tetraplégico, eles continuaram caminhando na direção de Jesus. A casa estava cheia, diz o texto. As multidões estavam impedindo que aqueles 4 homens se aproximassem de Jesus. Jesus estava cercado das autoridades, dos mestres da lei e também dos fariseus. Mas lá estavam aqueles 4 homens carregando um paraplégico, um paralítico numa maca. O que fazer diante dos obstáculos? Esse texto nos ensina assim, coisas tremendas. A primeira coisa é que não são as autoridades terrenas, não são os obstáculos humanos, nem as multidões, que impedem Jesus de realizar o milagre se você tiver fé nele.
E quando nós vamos analisando esse texto de Lucas capítulo 5, você pode ler na sua casa a partir do verso 17, a gente vê a fé, sabe, a firmeza, a determinação daqueles 4 homens. As multidões não conseguiram impedi-los, a casa estava cheia, Jesus cercado de autoridades, de repente até um culto estava acontecendo, porque Jesus estava ensinando a palavra. Diz o texto que eles subiram no telhado, abriram o telhado e fizeram com que aquele paralítico descesse ali na presença de Jesus, diante de todos. Por isso que eu estou falando sobre determinação. Ao invés de nós focarmos em Jesus, na fonte da cura, na fonte da solução do nosso problema, nós começamos a valorizar os obstáculos. E são os obstáculos que impedem, muitas vezes, a gente de obter o nosso milagre. Mas esses 4 homens, não diz o texto que eles eram religiosos, não diz o texto que esses 4 homens que estavam carregando o paralítico, que eles eram da fé. Diz simplesmente o texto que eles estavam carregando aquele paralítico até Jesus. E nada conseguiu impedir esses 4 homens. Você tem essa determinação na busca do seu milagre, na busca da sua cura, ou você está valorizando as multidões, a casa está cheia, as autoridades estão cercando o Messias? Esses 4 homens, eles foram ousados, eles não, viram as dificuldades, eles tinham um propósito: nós vamos chegar até Jesus. Nós vamos levar esse paralítico até Jesus. Muitas vezes eu não tenho como resolver o problema, eu realizar o milagre, mas eu posso apresentar para você o Jesus que opera o milagre nos dias de hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus continua realizando milagres no presente. Ele está falando agora com você, mas você precisa ser determinado. Você não pode valorizar as dificuldades, as circunstâncias. Aqueles 4 homens, carregando aquele paralítico numa maca, eles não viram dificuldades, não mediram esforços. Muitas vezes, nós perdemos a nossa bênção, a nossa vitória, porque nós não temos pessoas carregando a nossa maca com essa convicção que a gente aprende aqui na Bíblia. Eu sou apaixonado pela leitura da Bíblia, porque eu aprendo isso. E aí vai um outro ensino. Quem está segurando a nossa maca? São pessoas determinadas? São pessoas de fé? Ou são covardes? Esses 4 homens, eles estavam determinados de tal forma, ou seja, eles estavam dizendo para si mesmos: nós vamos colocar esse paralítico na frente de Jesus. Por que às vezes nós recuamos com tanta facilidade? Salomão disse: te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Levanta a sua cabeça, você é um príncipe, você é uma princesa, somos filhos de Deus. Se entregamos a nossa vida para Jesus, temos o auxílio do alto. Mas às vezes também acontece, sabe o quê? Nós não queremos que outras pessoas saibam dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas necessidades. Temos vergonha de nós mesmos. O que você tem a perder? Levanta a sua cabeça, meu irmão. A palavra nos ensina que nós devemos, carregar a cruz uns dos outros. Como que eu vou carregar a sua cruz? O seu amigo vai te ajudar se você não abre a sua boca. Graças a Deus que nós não somos adivinhos. Mas aí precisa ter, sabe o quê? Humildade. Pedir ajuda. A Bíblia diz: fazei conhecidas de Deus as nossas petições, as nossas necessidades. Aí olha o que esse livro fantástico, a Bíblia, nos ensina. Gálatas 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar uns aos outros. Olha Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor
lhe perdoou, me perdoou. João 15:17, este é o meu mandamento, Jesus dizendo, amem-se uns aos outros. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que amar é um mandamento. Você tem que me amar, você tem que amar o próximo. Não existe lugar para mágoa, para rancor, onde Jesus está. O cristianismo é a única, se é que nós podemos chamar de religião, que defende, que prega com veemência a paz em todos os relacionamentos. Mas olha outro texto, olha só, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ou seja, eu faço sem esperar algo em troca. É o que eu vejo, sabe, nesse texto de Lucas 5, esses 4 homens levando esse paralítico até Jesus. E não diz o texto que eles estavam cobrando alguma coisa por isso. Sabe por que às vezes as pessoas não têm? É porque elas não são generosas. E às vezes a generosidade não está somente na questão financeira. A pessoa não quer doar nem o tempo dela para ajudar a segurar a maca do necessitado. Deus está falando com você? Deus está falando com você que está em casa? E ainda, o meio-irmão de Jesus, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia nos ensina sobre relacionamentos. A Bíblia é um livro de relações humanas. Esse livro divino, que para alguns é difícil de entender, é difícil até você conhecer. Olha, um dos maiores teólogos desse Brasil me ensinou o seguinte, leia a Bíblia. Entendendo ou não, leia a Bíblia. No mínimo, vai melhorar muito o seu vocabulário. É engraçado isso, mas vale a pena você ler a Bíblia. E eu aprendo nesse texto sobre essa determinação desses 4 homens. Sabe, um dia Deus me deu essa graça, essa determinação, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós é um espírito de ousadia, de encorajamento. Então eu falo para você em nome de Jesus, sabe, não abra mão do seu milagre, mas o único que pode realizar o seu milagre é Jesus Cristo de Nazaré. E se você não tem como, sabe, ajudar a pessoa, mas você pode levá-la até Jesus, você pode ser um desses 4, eu posso, estou tentando, e agora aqui no programa Desafios, mostrando para você, Jesus Cristo, ele pode realizar o seu milagre. Sabe o que aconteceu? Quando colocaram aquele homem diante de Jesus, Jesus falou, os seus pecados estão perdoados, levante e ande. Sabe o que aconteceu? Ele levantou, ele andou, a multidão, todos que estavam dentro daquela casa, as autoridades, diz a Bíblia, que eles ficaram atônitos. Deus fez coisas extraordinárias ali e eles glorificaram a Deus. Deus quer fazer o mesmo por você. A Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. A única coisa é que nós precisamos deixar claro, você só vai receber o seu milagre através de Jesus Cristo. A minha parte, hoje, eu estou sendo um daqueles 4 que estava carregando a maca do paralítico. A glória é de Jesus, mas o milagre, se você crê em Jesus Cristo, ele é seu. Olá! Vamos agora saber um pouco sobre Davi. Começa em 1 Samuel 17. Davi era o 8º filho de Jessé, o caçula. E mesmo sendo o mais novo, ele tinha atribuições. Davi foi incumbido em guardar as ovelhas. E ele esmerava-se em fazê-lo. Davi acordava cedo para cuidar das ovelhas. Obediente, todas as manhãs, guardava as ovelhas de seu pai. Um dia Jessé pediu para Davi levar mantimentos para os seus irmãos e observar como eles estavam na batalha contra os filisteus. Davi poderia, entusiasmado, trocar as atividades, mas não foi assim com Davi.
Davi buscou um pastor de ovelhas para o substituir lá na sua atribuição. Eu te pergunto, você tem observado como ficam as coisas depois da sua saída? Por exemplo, se você trabalha fora, como ficam as coisas na sua casa? Você se preocupa em deixar tudo em ordem? Quando você estuda, você se preocupa em deixar tudo em ordem para que as outras atribuições, as outras atividades da sua vida fiquem bem? Davi era assim. Esse foi um treino para Davi se tornar o rei de Israel. Você pode fazer a diferença na sua vida se a cada instante olhar ao seu redor e observar se tudo que te veio à mão você fez bem feito. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.